Prezados ouvintes, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Aqui você ouve temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos explorar um tema que tem gerado discussões profundas e de grande impacto global: o uso da inteligência artificial na área de defesa. Vivemos em uma era de inovações tecnológicas e a inteligência artificial vem desempenhando um papel cada vez mais crucial em diversos setores, inclusive na defesa e segurança. Mas o que isso significa para a estratégia militar? A proteção de fronteiras e as questões éticas que envolvem essa tecnologia. Quais são os benefícios, desafios e os riscos associados ao uso da inteligência artificial para fins de defesa? Neste episódio, vamos analisar como a inteligência artificial está transformando o campo de defesa e como ela pode influenciar diretamente no processo de tomada de decisões militares. Preparem-se para uma conversa fascinante sobre o impacto da inteligência artificial na área de defesa nacional. No panorama de hoje, teremos como nosso convidado o professor Renato Blum, do INSPER, da FAAP e da ESPM, que também é o diretor do Departamento de Segurança e Defesa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Nós já vamos iniciar nossa conversa e aqui já vai nossa primeira pergunta. Eu assisti uma palestra do senhor há pouco tempo e vi o senhor comentando sobre a irreversibilidade da presença da IA no cenário mundial. Então, nós já vemos a IA atuando em diversos setores, inclusive no que é objeto de debate nosso, que é a defesa. Professor, nós temos que ficar preocupados com a chegada da IA? Como enfrentar essa nova tecnologia que está aparecendo cada vez mais no nosso dia a dia? Alexandre, muito obrigado pelo convite, pela pauta extremamente relevante e necessária. Inteligência artificial, uma disrupção, uma mudança muito drástica no comportamento em todos os setores da humanidade. Todas as ações humanas, seja na esfera militar, na esfera civil, esfera acadêmica, nós temos aí grandes impactos. E temos, como eu gosto de dizer, Alexandre, um grande adversário que é o tempo. Tudo isso está chegando com muita velocidade, com muita potência e de forma também muito, vamos chamar assim, desorganizada. De um lado, esse ativo é obrigatório, é necessário, irreversível. As forças de defesa deverão, sendo bem incisivo, deverão usar de toda essa tecnologia e, ao mesmo tempo, existem uma série de riscos, questionamentos e dúvidas até onde esses sistemas podem chegar. E aqui uma pequena separação com relação ao que é automação ou automatização e o que vem a ser a própria inteligência artificial. Inteligência artificial, ela traz um termo chamado inferência daquilo que foi pré-programado, mas que não necessariamente vai gerar algo a partir daquela programação de forma lógica. E é esse termo inferência, que é inclusive usado aí nos modelos legais jurídicos do mundo todo, é que traz, de um lado, a preocupação e, de outro lado, aí, a necessidade. Então, sem dúvida nenhuma, todos os setores, especialmente o militar, ele fará uso desses modelos. Isso vai trazer uma série de consequências positivas, desde a questão da economia, da eficiência, de uma melhor estratégia, de uma melhor tática também, de acertos, enfim, efetividade e daí por diante. A questão primordial que eu trago, e que é uma dúvida também perene, principalmente no setor acadêmico, é com relação à educação. Então, hoje tudo virou IA, ao mesmo tempo, e nem tudo é IA. Todo mundo está querendo usar. O ChatGPT bateu aí todos os recordes de acesso, foram 100 milhões de pessoas em 2 meses, eu digo sempre superou até o TikTok, mas é algo que demanda muita preocupação, eu gosto de chamar de uma organização, de uma governança como um todo. Mas aí a gente deixa para outro tópico detalhar um pouquinho mais isso. Obrigado, professor. Eu vou abordar agora um assunto que o senhor começou a falar, que vai um pouco para o lado da ética da filosofia. Como o senhor visualiza a moderação ou a regulação do uso da inteligência artificial, principalmente
pelo que nós temos visto recentemente no conflito de Israel-Hamas, no conflito Rússia-Ucrânia, como o senhor visualiza a parte ética do uso da inteligência artificial nos conflitos armados? Eu ia te responder dizendo talvez, mas eu vou trocar. Eu vou dizer de forma efetiva, será parte ética a parte mais relevante, mais importante. Eu não sei se nós conseguiremos. Então vamos pautar aqui já essa dificuldade que a gente tem. Do ponto de vista legal, nem tudo que é legal é ético, né? Mas tudo que é ético tende a ser legal. Do ponto de vista jurídico, então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, muita regulação em todas as estruturas, né? Na esfera civil, na esfera militar, cada setor com as suas peculiaridades, mas teremos muita regulação. E é um tripé que nós trazemos. A regulação, ela será principiológica, então o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Teremos uma regulação de risco. Existem hoje vários modelos de IA que representam maior ou menor risco. O próprio modelo europeu já traz o que é de alto risco ou de risco excessivo. Os projetos de lei brasileiros, o principal deles, o 2338, também traz isso de forma muito semelhante. Então, nós temos aí esse tratamento de modelos de IA por risco e teremos também por setor. Então, seria mais ou menos o seguinte. Então, nós vamos ter uma lei em que ela vai dizer o que pode e o que não pode, vai detalhar até onde der, depois vai jogar um segundo detalhamento por uma autoridade nacional, que vai trazer também princípios mais genéricos e abrangentes, e que vai jogar para um terceiro caminho, que seriam uma espécie, eu acredito que isso será feito nas agências setoriais também, cada um de acordo com o seu setor. Então, começa com princípio, depois vai para risco, depois vai para setor. Acredito que na esfera militar, esse modelo deva ser seguido também, guardadas as respectivas peculiaridades, mas sem dúvida nós teremos aqui controles específicos dependendo da circunstância de cada modelo. Então, tem modelos que nós teremos que testar antes, em virtude do risco. Então, esse sistema, por exemplo, que envolve biometria, dependerá de um teste específico. Modelos que dependem de outros controles. Não preciso testar, nem apresentar relatórios de impacto, etc., mas eu preciso trazer outras garantias. O terceiro modelo com baixo risco, aí sim, temos aí um alívio na regulação como um todo. Mas esse é o início da regulação. Perfeito, professor. Professor, o senhor está no comando do Departamento de Segurança e Defesa da Fiesp. O senhor pode falar alguma coisa para nós sobre a base industrial de defesa e as Forças Armadas? Se existe algum projeto entre esses dois agentes, o civil e o militar, trabalhando nessa área de inteligência artificial? Se a indústria civil está voltada para produzir alguma coisa na área de inteligência artificial voltada para o mercado de defesa e segurança? Apenas um esclarecimento, eu não estou no comando, mas eu sou um dos diretores, mas não sou o comandante. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá. E aí um ponto muito relevante, né? Porque se a IA traz tantos desafios, tantas dúvidas, tanta necessidade de regulação, e nós discutimos aqui que isso é irreversível, todos irão usar, é importante ter essa interação e essa integração do setor civil com o setor militar. E nós chamamos isso, muitas vezes, da própria estrutura de quem desenvolve a tecnologia. Então, trazendo aqui para o setor real, o que nós temos hoje? Aqueles que desenvolvem IA estão no limite da tecnologia, sabem, ou deveriam saber, pelo menos, os principais riscos e aplicações. E esses conseguem trazer mais detalhes nessa organização toda e também no desenvolvimento. Temos aqueles que utilizarão, então já não estou mais no desenvolvimento, aqueles que vão utilizar. E aí eu posso ter essa utilização em uma aplicação industrial, em uma aplicação específica, robusta, de blindados, por exemplo, de aeronaves, de navios, trazendo aqui as Forças Armadas como um todo. E teremos também a operação desses sistemas. Então, de modo muito simples, trazendo aqui também esse tripé. E aí eu não vejo como, nessa evolução tecnológica, num tempo cada vez mais apertado e restrito, não vejo como não haver uma integração da parte da indústria, da parte também dos serviços, vamos aproveitar o tema, ou seja, da esfera civil com a esfera militar.
Se a gente separa, nós vamos ter aí núcleos, sem dúvida, de especialização, mas vamos ter mais tempo para estudar e detalhar determinados aspectos. E ter mais tempo não é uma boa resposta. Então, essa integração, até por força da tecnologia que se completa e se complementa, ela é cada vez mais necessária. Então, aquilo que nós discutimos, vou trazer um pouquinho aqui da questão do espaço. Né? Alguns anos atrás, não tantos anos assim, mas eu lembro que a NASA testava, né, levava para o espaço, fazia os seus experimentos, depois esse experimento vinha para a indústria, ou para a esfera do dia a dia, assim, vamos chamar assim. Isso tende a mudar, isso tende a virar uma coisa só. Então, militar junto com o civil, claro que as execuções são diferentes, mas na utilização, na experimentação, na verificação de riscos e até na regulação, nós teremos aí, sem dúvida nenhuma, uma integração. Se isso não acontecer, nós perderemos a efetividade, e falamos muito isso na indústria, no comércio, a vantagem competitiva ela fica comprometida. Talvez do lado das Forças Armadas, a própria obsolescência também ela pode ganhar corpo. Então, a união de forças aqui ela é mais do que necessária. Professor, nós vamos mudar um pouquinho o foco agora, vamos sair da base industrial de defesa, vamos voltar especificamente para a parte militar do assunto que nós estamos tratando aqui. Hoje em dia nós vemos inteligência artificial sendo usada em quase tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Né? Nós já temos petições judiciais sendo redigidas por inteligência artificial. Eu vi numa palestra sua também, que o senhor citou também até o uso de inteligência artificial no meio da igreja, para confissões e etc. E voltando para a parte militar, como que a inteligência artificial pode influenciar diretamente no processo de tomada de decisões militares? A pergunta, e aí, Alexandre, nós vamos ter respostas de perguntas, não perguntas, respostas de perguntas que nós sempre desejamos fazer e não tínhamos ainda condições de ter essas respostas. Então, a inteligência artificial traz tantos, mas tantos dados ao mesmo tempo, e na questão da inferência, essas respostas, em que nós conseguimos abreviar estudos e essas respostas e ter isso de forma mais direta e dinâmica. Eu estava em um encontro de debates, um encontro científico, e um dos debatedores aqui chegou para mim e perguntou assim: Renato, você conhece a alicina ou a lomicina, alguma coisa assim? Eu falei, não. O que é essa lomicina? Foi um medicamento que foi criado por inteligência artificial em 2019. O HAL de alomicina é o HAL, que é referência ao modelo de inteligência artificial do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, o controlador da nave, o sistema, e o licina da medicação de um antibiótico que foi criado especificamente nesse processamento, nesse alto grau de processamento, quase que quântico. Debatimos isso em outros fóruns também, quase que quântico, e que após o processamento e as experimentações, essas inferências todas, os sistemas chegaram a algumas fórmulas, e uma delas foi testada e se provou ser efetiva. E essa efetividade até, em parte, não necessariamente explicada ainda totalmente pelos cientistas biomédicos, bioquímicos, etc., dentro da química com relação a esse medicamento. Então, nós já temos, e esse seria o grande exemplo, pela potência, pelo alto grau de processamento com essas inferências, algumas conclusões que têm efeitos que nós não podemos, como humanos, prever sozinhos ou demoraríamos muito para fazer ou para ter essa previsão. Isso é um exemplo. Podemos ter no cenário militar, estão fazendo agora a alicina ou a lomicina, enfim, essa conexão, previsão ou predição de cenários. Isso é um ponto muito positivo. O que aconteceria se eu empregasse determinada estratégia com determinadas armas? E a mesma coisa do outro lado, no combate. Isso pode ser interessante porque uma das conclusões pode ser a seguinte: não adianta nada os dois usarem armas, porque a conclusão vai ser que os dois vão perder as armas. Então é melhor não usar, vamos usar uma outra estratégia. Pode ser que isso aconteça. Num outro momento, eu tenho que usar a arma e eu vou usar esta ou aquela arma que eu vou ter mais efetividade, que inclui eficiência também. Então isso vai acontecer também.
pode acontecer de que o próprio sistema recomende um ataque usando a própria inteligência artificial, que confunda um cenário civil, por exemplo, com algum tipo de fato, uma modificação de cenário, uma disrupção de algum serviço essencial, mesmo a disseminação de algum boato. Tenho dito que uma possibilidade que existe hoje com esse avanço da IA é que as pessoas comecem a ficar dependentes desses modelos sem perceber. Verdadeiros zumbis, sem perceber. E a partir dessa dependência, dependendo da informação, da instrução, daquilo que a pessoa recebe, isso muda o cenário. E pode mudar o cenário de uma guerra ou até da definição de uma tomada de decisão, inclusive, por parte daquele militar que vai ter essa capacidade. E aí eu trago o cenário final, a questão final, que envolve quando nós trazemos resultados, Alexandre, e eu vou deixar isso por finalzinho mesmo, mas deixa aqui o nosso ouvinte preparado. Mas e quando o sistema erra? Professor, como é que está o estágio da inteligência artificial no cenário nacional? O Brasil almeja desenvolver sua inteligência artificial própria, eu acredito que seja essa a expressão melhor para definir. O senhor acha que a pauta é prioritária para ser trabalhada dentro das Forças Armadas? Como nós estamos, mais ou menos, nessa situação de desenvolvimento da nossa inteligência artificial brasileira? Interessante, muita gente pergunta, Alexandre, o Brasil, com todos os problemas econômicos que nós temos, e, enfim, e outros, do ponto de vista da tecnologia, o brasileiro ele é muito curioso, ele gosta de tecnologia, todas as áreas. Isso tem um estímulo. Então, por exemplo, nós somos aqui usuários do WhatsApp, o terceiro do mundo, no WhatsApp. Do ponto de vista comparativo, nós seríamos o primeiro, não em volume, mas comparativo. Então, tendo a Índia em primeiro lugar, a Indonésia em segundo, o Brasil em terceiro. Mas termos proporcionais, nós ganharíamos. Redes sociais, somos a nação que mais tempo fica conectado. Também no WhatsApp, é a mesma coisa. Então, nós temos essa tendência a usar a tecnologia. Isso, nós temos um reflexo hoje oficial. Então, o Brasil tem hoje um plano nacional de inteligência artificial, com uma estimativa de gastos de até 22 bilhões, o que é algo muito, muito relevante, e com a possibilidade da gente ter nosso modelo de IA. Seria também muito interessante e um grande diferencial para o mundo, sem dúvida. Então, o cenário brasileiro, eu diria até que ele é promissor. Vejo isso já começando a acontecer, não só no âmbito das Forças Armadas, também nos debates, né, que nós participamos, etc., mas também no setor acadêmico, industrial, enfim, isso está começando a chegar com muita força. Não tenho dúvidas com relação a isso, e o Brasil irá se destacar nesse cenário. O que me preocupa é a dificuldade que existe hoje em se identificar, e esse é o ponto que eu deixei na questão anterior, em se identificar os chamados falsos positivos, ou os positivos negativos, se é que a gente tem esse termo, mas que é quando o sistema ele traz uma informação incorreta que parece correta. E dependendo do grau de uso e dependência, essa informação incorreta pode gerar consequências imprevisíveis. E eu lembro aqui, Alexandre, só para a gente encerrar, não sei nem se a gente está perto do final ou não, mas pelo menos encerrar esse pensamento, aquele filme Jogos de Guerra. Talvez seja o filme mais antigo em que a IA começou, o processamento de dados com uma pitadinha de IA, começou a trazer consequências, em que o sujeito invade um sistema do Centro de Defesa do NORAD, norte-americano, e ali ele dá alguns comandos e provoca uma simulação de como se uma nação estivesse atacando outra, a Rússia, né, com os Estados Unidos, etc. Então ali houve uma ação humana, mas imagine se essa ação ela não ocorre de forma humana, e sim de forma sistêmica, e vem da inferência. Ninguém comandou nada, mas essa ação de ataque pode efetivamente acontecer, um míssil pode ser disparado, uma situação mais crítica aqui, enfim. E como isso poderia ser evitado? Quais seriam os controles? Então, ninguém fez nada, mas aconteceu por uma interpretação equivocada, uma inferência equivocada. Ou mesmo, dentro da própria utilização com toda essa intensidade, de eu simular um cenário que aí sim, ele não ocorreu, mas o oponente pode interpretar que ele esteja ocorrendo. E esse cenário também não vai decorrer de uma ordem, de um comando, de um clique em si. Essa é a parte preocupante. Muita gente traz assim, quem controla a IA? Quem é que controla a IA? Então não tem. A IA não tem um controle.
Nós podemos interagir, interferir, induzir. Até no próprio chat GPT existem induções. Mas em que grau, quando e como? Essa é a grande dúvida e essa é a grande preocupação que nós temos que ter em algo que nós temos que obrigatoriamente usar. Professor, eu ia terminar provocando o senhor sobre a provocação que o senhor mesmo tinha feito, mas o senhor já respondeu. Então, eu vou terminar mantendo a tradição do nosso podcast. Nós sempre encerramos a nossa conversa com uma pergunta de difícil prospecção, de difícil resposta. E eu não vou deixar o senhor escapar dessa. Então, a pergunta final que eu coloco para o senhor é: qual a prospecção do cenário que o senhor faz? Num período curto, daqui a 2 anos, como estará essa inteligência artificial sendo empregada no setor de defesa? Já que eu perguntei um caráter um pouquinho filosófico também, então eu vou dar uma pimentada aqui, mas vou dar uma opinião também. A opinião, até em função dos estudos, dos ambientes que eu participo, eu acho que em 2024 nós vamos ter uma grande mudança, uma grande disrupção, e vai ser de repente. Nós temos que não nos preparar totalmente, porque isso não vai dar, mas pelo menos pautar esse tema. Então teremos grandes mudanças. Deixando falou 2 anos, eu acho que em 4. 2 anos estamos ainda terminando o mapeamento, as aplicações vão terminar o mapeamento da internet, da Surface Web, como nós chamamos. Começaremos uma transição de alimentação a partir de sensores. Mas são palpites, essa é uma intuição. E outro dia, no almoço, com um grande especialista também, nós terminamos o almoço, até postamos o vídeo, concluindo que, apesar da gente ter discutido muito, debatido muito, a inferência que nós tivemos, humana, foi a inferência de Sócrates, né? Nós só sabemos que nada sabemos, até coloquei aqui no plural. É algo que tem que estar sempre na pauta e que envolve profundo, pleno e permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, debate, porque isso é estratégico, como diria o professor Fernando, em um outro debate, isso é uma questão de sobrevivência. Professor, nós já estamos caminhando para o nosso final, a gente tem a limitação de tempo de fechar o nosso podcast em 20 minutos. Eu deixaria, professor, assim, um tempo fantástico de 30 segundos para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Espero que essa pauta seja permanente. Confio muito nas Forças Armadas, até se dependendo das inferências da inteligência artificial, creio que as Forças Armadas, especialmente o Exército, será o nosso grande alento. Mas quero agradecer o convite e dizer que eu estou permanentemente à disposição, inclusive nas redes sociais, todas, @RenatoOpsiBlue. Para quem se interessar, vamos ter um grande evento agora em outubro, que é o Privacy Summit 2024 também. Quem quiser, coloca aí Privacy Summit, vai ser aqui em São Paulo, no Tivoli Hotel. Obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus. Nossa 10ª edição do Panorama termina aqui. Em nome do comando da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, gostaríamos de agradecer ao professor Renato Blum e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse o nosso site no endereço ompv.ecm.eb.mil.br. Este é o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. E nós continuamos aqui da URCA, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.